Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano. Por meio desse vídeo eu venho falar sobre valuation, né? Mais precisamente valuation por múltiplos. E o que é valuation? O que é valuation por múltiplos? Vamos explicar aqui para ficar claro para todos. Eu sempre explico nos meus vídeos. Se você vem de outro vídeo, você provavelmente já deve ter ouvido e já sabe o que é. Mas valuation, ele é uma ferramenta que serve para determinar o valor intrínseco, o preço justo de um ativo. Se você já se perguntou se alguma ação é cara ou é barata, né, olhando ali para o preço, e você não soube explicar, eu quero dizer para você que o valuation vai lhe dar essa resposta. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou explicar para vocês o valuation por múltiplos também, e no valuation por múltiplos vamos fazer aí o valuation de duas empresas, né? A Volkswagen e a Coca-Cola. Então, o que é valuation por múltiplos? Existem vários métodos de valuation. Um deles é o valuation por múltiplos, que nós vamos pegar um múltiplo, um indicador fundamentalista. No caso do vídeo de hoje vai ser o Enterprise Value sobre EBITDA, que é o valor de firma, né? Enterprise Value é valor de firma. E no Valuation por múltiplos nós fazemos uma comparação. Nós vamos pegar uma planilha, nós vamos anotar vários valores aqui, uma lista de empresas, e através disso gerar meio que uma regra para esse grupo de empresas, que essa regra é representada através de uma equação. E nós vamos pegar essa equação e usar para descobrir o valor de cada empresa daquele grupo. Eu vou mostrar na prática mais tarde, mas por enquanto vamos nos ater aqui ao indicador Enterprise Value sobre EBITDA. E primeiramente eu quero falar sobre o Enterprise Value. Para quem não sabe, o Enterprise Value é o valor de firma. E como é que a gente calcula esse valor de firma? É o valor de mercado, que você já conhece, o valor de mercado da empresa, mais a dívida bruta menos o caixa. Ou seja, é o valor de mercado mais a dívida líquida daquela empresa. Dívida líquida que pode ser negativa ou positiva, né? A dívida dessa empresa vai ser empréstimos, financiamentos, debêntures. Os debêntures, que são ativos de renda fixa, são títulos de renda fixa emitidos pela empresa. No caso, ela está vendendo um título de dívida para pessoas como nós e também para investidores profissionais. Geralmente, as empresas elas fazem isso porque elas conseguem uma taxa de financiamento, uma taxa de dívida, uma taxa de juros mais barata do que outras que estão disponíveis a ela. Por exemplo, se eu sou empresa, eu posso pegar um financiamento com um banco ou então emitir debêntures para pessoas comprarem, e esses debêntures são títulos de renda fixa, então eu pago juros a ela. No caso do banco, eu também vou pagar juros a ele, mas pode ser que a taxa de juros do banco seja maior do que a taxa de juros dos debêntures. Então, às vezes, as empresas preferem debêntures quando a taxa de juros fica menor. E muitas delas fazem um mix, né, de empréstimos e financiamentos e debêntures, mas você vai pegar toda essa dívida e colocar dentro da parte da dívida bruta para calcular o valor de firma. Muita gente não se atenta para os debêntures, às vezes nem sabe o que é, e quando vai calcular a dívida total daquela empresa, eles excluem, deixam para lá os debêntures, não calcula direito, e aí pega um valor errado e seja lá para o que for usar esse valor, não vai dar certo, com certeza. Além da dívida, nós vamos ter o caixa. E o caixa, as pessoas se confundem um pouco quando vão falar do caixa, quando vão procurar aqueles valores. O caixa e equivalentes não é só saldo em conta corrente que a empresa tem, dinheiro vivo, né? Cash em inglês. O caixa e equivalentes também inclui aplicações financeiras. Pode ser que aquela empresa, para não deixar o dinheiro parado, ela vai e compra, sei lá, Tesouro Selic, para ganhar alguma coisa em cima
daquele caixa, né, que é representado lá no demonstrativo de resultado como resultado financeiro, receitas financeiras. Então aquele dinheiro gera mais dinheiro, assim como nós todos investidores fazemos quando a gente tenta fazer o nosso dinheiro render. Então o caixa você também vai considerar esse dinheiro que tem muita liquidez das aplicações financeiras. Esse dinheiro do caixa, o importante é que ele tenha liquidez. Então agora vamos falar sobre o EBITDA, que é o denominador. Nós estamos falando do indicador EV/EBITDA. Embaixo do EV nós temos o EBITDA, que é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Em português, isso significa lucros antes do resultado financeiro, impostos, depreciação e amortização. Esse EBITDA aí, ele vai excluir certas coisas. Qual é a diferença dele para o lucro líquido? É porque o lucro líquido, como o nome já diz, está líquido de tudo. De impostos, de depreciação, de amortização. Então o EBITDA, ele inclui o resultado financeiro, ele inclui os impostos que foram pagos, né? Inclui depreciação. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que usando o EBITDA, você consegue analisar empresas de setores diferentes. Por quê? Alguns setores, eles possuem mais depreciação do que os outros, por vários motivos, né? Vai depender do modelo de negócio que é praticado naquele setor. Por exemplo, o setor industrial, ele possui mais depreciação do que o setor de tecnologia. Porque no setor industrial, as empresas investem muito em ativo imobilizado, galpões, prédios, galpões logísticos, maquinários, equipamentos, bens de capital. Já as empresas do setor de tecnologia investem mais em ativos intangíveis, software, programas de computador, inteligência artificial, quem sabe. Isso aí gera muito menos depreciação do que bens de capital, por exemplo. Então tem uma diferença aí entre esses dois setores. Um tem mais depreciação do que o outro. Então, se eu usar o EBITDA, talvez eu consiga comparar essas duas empresas que eu não poderia comparar com outros fatores. Bom, pessoal, então nesse momento eu vou estar gravando a tela do meu computador para vocês e aí vocês vão poder acompanhar aqui comigo todo o processo de valuation por múltiplos que eu vou fazer aqui, da Coca-Cola e da Volkswagen. Então, deixa eu colocar aqui para gravar. Então, pessoal, nesse momento eu vou estar mostrando o meu computador, a tela para vocês, e aí vocês vão poder acompanhar comigo todo o processo de valuation por múltiplos. Eu vou fazer aqui na prática com vocês, para vocês aprenderem. Eu estou gravando aqui a minha tela e eu vou mostrar aqui essa planilha para vocês, certo? Nós vamos fazer uma comparação de dois setores, né? Para eu fazer o comparativo, né, o valuation por múltiplos, na verdade, da Volkswagen, que está aqui como VW na tabela, eu vou precisar de dois valores, além das empresas que eu vou usar como comparativo, né? Para comparar com a Volkswagen, eu peguei empresas do mesmo setor. BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Toyota, GM, Ford. E aí eu peguei o Enterprise Value EBITDA de todas elas. E eu também peguei o ROIC. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo sobre valuation por múltiplos que eu fazia usando o múltiplo PVP, preço sobre valor patrimonial. Quando eu usei ele, eu usei o PVP no lugar desse Enterprise Value EBITDA e em vez do ROIC, eu usei o ROI, que é retorno sobre patrimônio líquido. Vocês entendem o que eu fiz? Eu usei o PVP e o retorno sobre esse VP, que é o valor patrimonial. Eu estava fazendo o preço sobre patrimônio líquido, né, valor patrimonial da ação, e usando o ROI para comparar, retorno sobre patrimônio líquido. Com Enterprise Value EBITDA, eu vou fazer diferente. Eu vou usar o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. Por quê? O capital investido numa empresa é o patrimônio líquido mais a dívida líquida. É um pouco parecido aí com o valor de firma que vocês acabaram de aprender. Então, em vez do ROI, eu vou usar o ROIC, porque ele reflete o retorno sobre esse valor de firma, sobre o capital investido. Eu tenho que usar dois parâmetros que sejam compatíveis, que façam sentido.
Não faz sentido eu usar o ROIC e o PL, porque eu estaria, o PL não, o PVP, não faria sentido isso, porque o retorno sobre patrimônio líquido, sobre capital investido, não é compatível com o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é diferente do capital investido. Portanto, nós vamos usar aqui o retorno sobre capital investido. Então, eu vou vir aqui no Google Planilhas, né? Já antes, para ensinar vocês, para vocês preencherem esses valores, né? Esses valores vocês vão encontrar no Status Invest. Caso não tenha algum valor desses, por exemplo, Volkswagen é uma empresa que não está listada na Bolsa Americana, então não vai aparecer aqui no Status Invest. Então eu tive que calcular manualmente, como vocês podem ver aqui, né? Eu tive que fazer uma fórmula aqui para calcular o retorno sobre capital investido da Volkswagen. E tá aqui todos os valores, né? E aí vocês têm que realmente procurar, mas já tem muita coisa aqui que, como é muito fácil, né? Hoje em dia temos acesso a quase tudo, tudo fica muito mais rápido, né? Então, somente algumas coisas que vocês vão ter que fazer manualmente e realmente não perde muito tempo com isso. É coisa rápida mesmo, você não vai perder muito tempo com isso. Então, eu vou pegar isso aqui, essa tabela aqui, e eu vou copiar aqui no Google Planilhas, porque a maioria das pessoas tem acesso e é gratuito, né? Mas o processo fica o mesmo caso você vá usar o Excel, né? Que é o programa de planilhas mais utilizado. Então, eu tenho aqui já a minha tabela e eu vou criar esse gráfico que se chama regressão. Vocês não precisam entender o que é regressão, isso é um assunto de estatística, né? Mas eu vou ensinar vocês como fazem isso, porque o importante é a gente pegar essa formulazinha que está aqui em cima. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em inserir, clicar em gráfico. Aqui no tipo de gráfico, vocês vão em dispersão, vocês vão apenas selecionar aqui os dados. No eixo X, vocês vão selecionar aqui o ROIC. E no série, vocês vão selecionar aqui o EV/EBITDA. Aqui em personalizar, vocês vão vir em série e clicar aqui linha de tendência. No marcador, vocês vão clicar usar equação. Pronto, a equação já foi gerada. Tá aqui bem igualzinho, né? Só questão de arredondamento, tá aqui bem igual. Então, através desse processo, nós estamos tentando pegar o quê? Através dessa equação, nós estamos tentando calcular o EV/EBITDA justo que a empresa deveria estar negociando nesse momento. Então, através da equação que a gente digitou aqui, que dá o valor de 135 vezes isso menos 3,57, estou só repetindo essa equação aqui, muito fácil de fazer, dá 7,75. Esse valor é o que deveria estar sendo negociado, só que ele está sendo negociado a 4,33, certo? Então, se ele deveria estar sendo negociado a 7,75, quer dizer que ele está subvalorizado, as ações da Volkswagen. É isso que o modelo está querendo nos dizer, né? Através de todos esses dados que eu inseri aqui, eu gerei essa equação. É como se fosse um padrão, como se eu estivesse gerando um padrão através desses dados aqui. Então, de acordo com esse padrão, a Volkswagen está como se fosse abaixo desse padrão, não está cumprindo os requisitos. Não sei se você consegue entender, mas é isso que o modelo está dizendo. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui para Coca-Cola. Eu vou pegar várias empresas do setor de bebidas, né? Pepsi, Ambev, AB InBev, Monster, várias outras empresas e fazer o mesmo processo. Vocês vão pegar todos esses valores, né? Vocês podem achar aí no Status Invest, como eu
Já falei, se tiver algum valor que você não encontrou, que ele está dando como se fosse zero, não tem problema, vocês podem calcular manualmente, certo? Então vamos repetir o mesmo processo aqui, colocando o gráfico, colocando o gráfico, inserir, gráfico, vou mover aqui para o lado, eixo X é o ROIC, certo? Porque nós vamos encontrar o EV/EBITDA em função desse ROIC. Então, o X é esse valor, né? Em função de X, nós vamos encontrar outro valor, que seria o Y. Você não precisa entender bem de matemática para estar fazendo isso, certo? Eu acho que esqueci de colocar a dispersão. Pronto. Série eixo X, na série linha de tendência, repetindo o mesmo processo e usar a equação, certo? Gerei a minha equação aqui, então, para eu encontrar o EV/EBITDA justo, ou seja, que deveria estar sendo negociado agora para as ações da Coca-Cola, é 24,8 vezes X, em função do ROIC, em função de X, eu estou encontrando Y. Y é o EV/EBITDA, certo? Mais 12,9. Então encontrou aí um de 16,14. Deveria estar sendo negociado a 16,14 vezes o EBITDA, sendo que a Coca-Cola, as ações estão sendo negociadas a quase 23 vezes. Está muito acima do justo, de acordo com esse padrão que nós construímos aqui. Claro, isso não é exatidão, isso é uma estimativa. Você não deve achar que isso é 100% real, 100% fidedigno. Não, isso aqui tem alguns erros, né? Vocês devem buscar fazer tudo da forma correta, pegando empresas que são comparáveis com a Coca-Cola. Se eu for fazer esse processo aqui de gerar a equação com várias empresas diferentes, uma que não tem nada a ver com a outra, eu não vou gerar uma equação, não vou fazer um valuation bem executado. Então, esse é o processo para valuation por múltiplos. Nós fizemos aqui para duas empresas, Volkswagen e Coca-Cola. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, basta ir nos comentários e perguntar. Eu estou à disposição para responder tudo. Valeu, pessoal, e até a próxima.